Você talvez pense, eu evoluí dos macacos. Eu sou uma evolução de um macaco que aprendemos a fala, aprendemos a inteligência e agora somos a evolução dos orangotangos dos macacos. Isso é uma fake news. É impossível que o ser humano tenha evoluído de um macaco. Primeiro, que essa tese da evolução é uma fake news para tirar Deus e colocar as ideias ateístas no lugar do criacionismo. Então, por mais que os macacos pareçam com seres humanos, nós não somos parentes de macaco nenhum. A Bíblia diz que nós temos um ancestral comum, que é Adão e Eva. Nós descendemos deles. A ciência chega e diz que existiu uma única mulher e que todos descendem de uma única mulher, a Eva mitocondrial. Então, a Bíblia não tem como, por mais que essas teorias balelas de evolução, de macaco, que você evoluiu para outra espécie, isso é apenas fantasia de ateu pirado, que ele inventou uma teoria na cabeça dele, e aí você gostou da mentira e você defende a evolução, quando isso é impossível. É impossível que uma espécie se modifique para outra espécie. Por exemplo, se eu cruzar um jumento com uma égua, nasce um burro. Só que aquela espécie, ela acaba ali, porque o burro nasce estéril. Ou seja, Deus, quando fez, Deus colocou cada um segundo a sua espécie, é o que está na Bíblia. Aí chega a ciência e confirma a Bíblia dizendo que se eu cruzar espécimes diferentes, o ser não nasce. Então é impossível que um macaco se transforme em um ser humano, visto que o DNA de um macaco é diferente do ser humano. Um possui 48 cromossomos, o outro 46. Só aí é uma diferença gigantesca. Então é impossível que um macaco tenha evoluído para um ser humano. Eles começam dizendo que era uma bactéria que começou a evoluir. Depois se transforma num peixe, do peixe transforma num jacaré, sai para lá de fora, depois o jacaré se transforma num macaco. E o macaco se transforma no ser humano e agora você se transformou em ateu, acreditando nessas besteiras de evolução. Então é impossível. Não tem como refutar a Bíblia com essas ideias malucas, as ideias de Darwin. Sobrevive o mais adaptado. A tese parece bonita na prática, mas é apenas fake news. Se essa tese funcionasse, nós não acharíamos nenhuma preguiça. Pensa num animal preguiça, é o bicho preguiça. Seria predado por todo tipo de animal. Se a lei da adaptação funcionasse, não encontraríamos nenhuma preguiça na natureza. Isso não funciona, é apenas balela de Darwin. Então, o que funciona é o que está na Bíblia, que Deus é o Criador. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, do pó da terra. Então chega a ciência e diz que todos os materiais que encontramos na terra, encontramos no ser humano. Ferro, fósforo, e tudo tem no corpo humano. Água. Então, nós temos as duas narrativas, a da Bíblia que diz: e fez Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Então o homem é uma construção de Deus. Os animais também é outra construção de Deus, visto que um é diferente do outro. Um é totalmente diferente. Eles podem até se parecerem, mas não são a mesma coisa. Então, não é porque o macaco é inteligente que ele é um ser humano, não. Ele é um animal tido como irracional. E ele jamais iria evoluir o cérebro dele
para se tornar um ser humano. É impossível. A fisionomia dele jamais iria se modificar para parecer com você. Os pelos que ele possui, como é que caíram os pelos? Um macaco cheio de pelo no corpo, um animal. E você tem uma pele limpa, bonita, totalmente diferente. A coluna do macaco é totalmente diferente da coluna do ser humano. A arcária dentária é totalmente diferente, o cérebro é totalmente diferente, o formato do crânio é totalmente diferente. Podem se parecer, mas não é a mesma coisa. Só na cabeça de ateu pirado que ele acha que um macaco evoluiu para o ser humano. Só se foi o pai dele, a mãe dele, que é impossível. Quando eles falam isso, é apenas rebeldia para desprezar Deus e transformar você em um ateu, em transformar você em inimigo de Deus sem que você perceba. É fazer com que você esqueça de Deus com a história que você não se assusta. Você acha a história até interessante. E aí eles colocaram nos livros, eles colocaram no colégio. Você já é educado na escola para aprender essas besteiras. Está lá um professor ensinando bobagem. A teoria de Darwin, a teoria da evolução, não passa de bobagem. Então o ser humano foi criado por Deus e a Bíblia diz que Deus fez Adão já grande. Deus não criou uma bactéria lá para evoluir para chegar em Adão. Não, Deus já fez Adão grande, já fez Adão inteligente, já fez uma esposa para Adão, e a Bíblia diz que ele era tão inteligente que ele deu nome a todos os animais. Antes do pecado ele era mais inteligente que a raça humana hoje. Hoje nós estamos mais desenvolvidos e vamos desevoluindo com o tempo. Por exemplo, Adão viveu 930 anos, hoje nós morremos com 80. Daqui a pouco nós queremos morrer com 60. Porque quanto mais distante da primeira cópia, mais a gente vai perdendo qualidade de vida, mais vai perdendo DNA, mais vai perdendo de tudo. Então a primeira cópia era mais evoluída. É igual você tirar muitas xerox da mesma folha. Quando chegar em 200 trilhões de xerox, vai estar bem mais fraca a última xerox. Então nós temos as duas teses. A da evolução dos macacos e a da Bíblia. Qual você quer crer? Eu quero crer na evolução. O problema é seu. Você só está sendo satanizado. Você está sendo treinado para desprezar Deus. Porque isso não se sustenta. Você não tem um fóssil transitório. Não existe um fóssil transitório. É apenas balela. Eles pegam um dente de porco e de um dente de porco ele constrói toda a história. Isso aqui era um macaco do passado e vai inventando um monte de mentirada, que é tudo mentirada. E vai montando aquelas histórias sem pé e sem cabeça para que você não acredite em Deus. A Bíblia diz que as pessoas que vão ser lançadas no inferno, o Salmo 9,17 diz que todos os ateus serão lançados no inferno. Todas as nações que se esquecem de Deus. E qual é a tática ateia? É fazer com que você esqueça de Deus. E colocando minhoca na sua cabeça e fazendo você crer em bobagem, evolução, e que não existe evolução, adaptação. São tudo coisas que parecem, mas não são. Aí quando você pergunta para eles, então vamos prender um macaco em uma jaula e ficar observando ele modificar, mas precisa de bilhões de anos. Sempre eles vão jogar a mentira no tempo, porque eles não conseguem provar isso em laboratório. É apenas uma fake news. Aí eles usam o tempo para mentir. O tempo só destrói, o tempo não constrói. Um pano lançado ao tempo, o pano empodrece, envelhece, se acaba. Um carro lançado ao tempo, a ferrugem corrói e o tempo só destrói. Uma criança lançada ao tempo, o tempo destrói. Essa criança, ela cresce, envelhece e morre. O tempo não constrói nada, só na fé dos ateus que eles acham que bilhões de anos vai modificar um animal para outra espécie. Um cachorro vai se transformar num dinossauro, uma vaca vai se transformar num lobisomem, só na fé dos ateus. Isso é impossível pela Bíblia.
e pela ciência.